Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal Dia a Dia com Plantas. Eu me chamo Lucas e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui aquela pergunta que é recorrente, que a gente sempre faz quando compra uma rosa do deserto. Quando eu devo podar minha rosa do deserto pela primeira vez? Então nesse vídeo aqui a gente vai estar tirando essas dúvidas aí, mostrando, né, na verdade mostrando na prática como a gente vai fazer esse procedimento aí da primeira poda. Quando a gente vai podar, qual o tamanho, de qual forma. Nesse vídeo aqui a gente vai ver isso de uma forma bem detalhada. Então vamos para o vídeo. Bem pessoal, tudo vai depender da planta que você comprou, né? Vai depender da estrutura da planta, do tamanho da planta, da idade da planta que você comprou. Tudo isso vai influenciar na hora da poda. Mas normalmente quando a gente compra uma rosa do deserto, ela vem mais ou menos dessa forma aqui, ó. Mais ou menos dessa forma que a gente comprou uma rosa do deserto. Essa aqui veio até um pouco diferente porque ela veio com 3 ramificações aqui. Normalmente quando a gente compra vem só com uma ramificação, ó. Tipo essa aqui, deixa eu mostrar aqui. Tipo essa aqui, normalmente quando a gente compra. Vocês observam que já está florida, pequenininha, mas já colocando uma flor dupla, dobrada já. Então quando a gente compra, a rosa do deserto vem dessa forma aqui. Então essa forma aqui já é a forma ideal da gente estar fazendo a primeira poda, e eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Por quê? Porque a gente quer montar uma copa. O interessante é a gente montar uma copa para a gente conseguir uma maior floração. Igual essa aqui, ó. Essa aqui a gente fez a poda nela, que na verdade aqui é um enxerto, mas a gente foi feita a poda. Quando ela colocou a brotação, ela já veio com duas brotações. Aí ela consegue colocar uma quantidade maior de flores. Então pra gente é interessante fazer isso. Mas vamos voltar com essa planta aqui. Então eu tô com uma planta dessa aqui em casa. Tem algum tamanho ideal para mim estar fazendo a poda? Tem alguma coisa específica? Tem alguma regra específica para estar fazendo a poda da rosa do deserto? Na verdade não tem nenhuma regra que determina a questão da poda. Vai depender muito de sua planta, como eu sempre falo nos vídeos, vai depender muito de sua planta. Mas no geral, você comprou uma planta de 4, 5 meses, desse tamanho aqui mais ou menos, ó. Desse tamanho, é o tamanho normal que a gente costuma comprar uma planta. A gente vai fazer uma poda sempre um pouco mais baixo, sempre um pouco mais baixo. Eu sei que a gente tem dó de ver a planta curtinha, sem folha nenhuma, mas isso tem que ser feito, pessoal. Por quê? Porque a planta ela necessita da poda. Então, quanto mais você faz a poda nela, na época certa, né? No tempo certo, aí vem a questão da lua também, dependendo do mês, tem uma influência para quem acredita ou não. Eu acredito, mas tem os que não acreditam. Então, tem toda essa questão aí. Mas voltando aqui na planta, normalmente, quando a gente faz a poda sempre mais baixa, porque ela vai crescer, ela vai estruturar, lembrando que a gente tem a planta no vaso, né? Então o vaso tem pouco espaço. Então quanto menor a copa, maior a força que ela vai ter para colocar flores. Porque ela vai estar reduzida, ela não vai estar uma planta grande, então ela não vai precisar gastar muita energia alimentando todas essas ramificações grandes. Se é o que a gente interessa é a planta, a não ser que você queira uma planta grande. Aí você tem que ter todo o cuidado, tem que ser proporcional ao substrato. Você tem que dar uma qualidade para a planta, uma condição para a planta, para ela crescer. De acordo com o tamanho dela, você vai aumentando. Por isso que a gente faz a troca de vaso. A gente sempre vai fazendo o replantio para esse tipo de coisa. Mas voltando ao tema aqui, é porque sempre uma coisa puxa a outra, né? Então a gente vai, ao longo do vídeo, a gente vai explicando também. Então, onde eu posso podar essa minha planta aqui? Eu vou mostrar para vocês, ó. Na verdade, essa planta aqui eu poderia até deixar ela, porque ela já está com as ramificações aqui, ó. Com a ramificação aqui. Essa aqui sim eu tenho que fazer a poda, porque ela só tem um. Ela veio o tronco, o caudex, aí ela sobe só com um galho. Então, ela colocou flor, vocês observam. Ela colocou uma flor bonita. Mas é pequeno, fica uma plantinha feia, não fica uma planta muito bonita, porque não tem uma estrutura de planta, ela não tem uma copa, que é o bonito, uma planta toda estruturada, né? Essa aqui não tem. Então a gente tem que fazer uma poda nela, mesmo com flor. Eu não vou podar essa aqui porque eu tô gostando da flor dela, ela pequenininha,
É bem novinha essa planta e já colocando flor. Então, mas seria uma planta assim, só com um tronco principal. O ideal é a gente fazer uma poda. Mas eu vou podar essa aqui que fica melhor para vocês verem. Como podar essa planta aqui? Como eu falei para vocês, a gente poda sempre baixo, porque a gente quer ela crescendo aos poucos, que ela está em pouca terra, ao tempo que ela desenvolve mais as raízes, desenvolve os galhos, a gente faz um replantio e a gente faz outra poda. E assim vai aumentando de vaso e vai fazendo as podas. Aí ela vai ganhando a copa, a estrutura gradativamente. É isso que é o interessante. Mas o que eu posso falar para vocês também? Sim, em relação, muita dúvida, tem gente que tem muita dúvida em relação a onde cortar, porque tem medo da planta, principalmente se for enxertos, né? Que aí tem medo de perder o enxerto, mas aí fica fácil da gente fazer essa poda. Eu vou mostrar para vocês aqui o local ideal e tá ensinando um pouco vocês aqui a forma correta para você estar identificando aí o que é enxerto e o que é o cavalo também, né? Para não cortar seu enxerto aí e perder sua planta. A gente vai ter que se atentar às gemas de brotação. Eu vou deixar uma imagem para vocês aqui no vídeo do que é uma gema de brotação, bem mais perto, que aí vocês vão poder identificar melhor. Mas esses cortezinhos aqui que tem, ó, ao longo da planta, onde fica cada folha. Quando a gente arranca a folha, fica essa marquinha da folha arrancada aqui. É daí que vai surgir a nova brotação. Então a gente tem que lembrar, se você tiver um enxerto, você vai ter que fazer a poda sempre acima do enxerto, igual aqui, ó. Igual nessa aqui, ó. Aqui eu tenho esse enxerto. Aqui é o cavalo. Para quem não sabe o que é cavalo, eu vou explicar aqui agora, porque é sempre bom. Para quem já conhece, tudo bem. Tem um pouquinho de paciência, mas para quem não conhece, eu vou estar explicando. Cavalo é o termo que a gente usa para essa planta aqui que recebeu enxerto. Daqui para cá é uma planta. Então, normalmente é uma planta simples, que é usada só para alimentar o enxerto, que é o cavaleiro. No caso, essa planta aqui, ó. Essa planta aqui é a Barbie. Então, ela é o cavaleiro que se encontra em cima do cavalo, que alimenta ela. Então, esses termos que a gente usa aí, de cavalo, cavaleiro, se refere a isso. Então, sabendo disso, a gente volta aqui para a planta. Essa planta aqui, a gente tem que se atentar ao seguinte. Como aqui é o cavalo, como essa daqui para cá é o cavalo, a gente não pode fazer uma poda aqui, porque senão a gente vai perder o enxerto. Aí ela vai vir uns brotos aqui, a brotação nova, e possivelmente ela vai vir com uma flor rosa simples, porque normalmente os cavalos são plantas simples. Então a gente tem que se atentar a isso. Normalmente a gente vai ver uma emenda onde foi feito um enxerto aqui, ó, entre o cavalo e o cavaleiro. A gente vai fazer a poda sempre acima, deixando 3, 4, 5 gemas de brotação. Então é isso aí, a gente nunca vai perder nosso enxerto. Fica fácil da gente descobrir. Você olha aí, vai ver uma emendazinha na sua planta, se for enxerto. Então você vai cortar acima, sempre acima. Em média, 5 gemas de brotações. Vou deixar outra foto aí para vocês verem o que é a gema de brotação. Ela iniciando a brotação. Feito isso, não tem erro. Aí a gente corta, a gente faz o corte, sela com canela ou com cola instantânea, tanto faz, e pronto, é só aguardar a brotação. Aí continua os cuidados normais, sol, água, ventilação, adubação. Mas deixa eu mostrar para vocês como é feito. Bem simples, ó. A gente vai ter que ter uma faca, um estilete bem amolado, de preferência para fazer um corte bem preciso. E aí, eu falei do enxerto, né? Aí se você tem uma planta de semente que não foi enxertada, o processo é o mesmo. A gente sempre tem que lembrar da gema de brotação. É daí que vai vir os novos galhos, que vai estar fazendo com que minha planta cresça, né? E coloca flores. Então, sempre lembrar da gema.
Então o tamanho vai ser do seu gosto. Eu sempre podo mais baixo por essas questões que eu falei anteriormente. Mas aí vai depender, cada um faz do seu gosto, né? E do seu interesse ou para o fim que quer na planta. Então essa aqui eu vou fazer uma poda nela bem mais baixa. Bem mais baixa aqui para vocês estarem acompanhando. Vou fazer aqui uma poda nela. Um corte reto, preciso. E eu vou estar selando ela com a cola instantânea. Pode ser feito com a canela também, viu pessoal? Pode ser feito com a canela. Eu prefiro a cola porque a cola sela. Aí evita qualquer tipo de podridão, qualquer tipo de fungo que venha atacar essa planta. Então aqui fica uma coisa mais garantida. Então aqui está feita a poda. Ó. Vocês percebem que tem várias gemas. Eu deixei várias. Eu poderia ter feito até aqui mais baixo. Ó. Porque aqui tem gemas de brotação aqui, ainda para baixo. Mas eu fiz um pouco para cima. Então, o que é interessante, vocês perceberam que é bem simples a gente fazer esse tipo de procedimento, na primeira poda. Então na primeira poda a gente vai levar em consideração o quê? As gemas, é importante, e o tamanho, a espessura de sua planta. Normalmente quando a gente compra uma planta e leva para casa, a gente já pode estar fazendo a poda em seguida. Se tiver com flor, a gente curte um pouco, eu entendo, eu sei como é. Quando a gente está começando, iniciando no cultivo de rosa, a gente tem muita dificuldade de podar com flor. Mas quando você vai passando o tempo, vai adquirindo muitas plantas, isso aí você sempre tem flor em casa. Você faz poda com flor, com botões e tudo, sem dó e sem pena de sua planta. Mas eu entendo, que eu já tive, quando comecei, já tive plantas assim, ficava morrendo de dó de cortar minhas plantas, mesmo sabendo que queria fazer o bem para elas. Mas tem que ser feito, pessoal, a gente tem que fazer. Então aqui ela vai crescer uma planta bem bonita agora. Ela tá num tamanho bom, é só aguardar o crescimento dela. Ela vai colocar ramificações assim, ó. Normalmente vem dois brotos ou três, normalmente é isso. Aí depois, futuramente, no próximo ano, outra poda e muda de vaso. E assim vai, até você formar a sua planta toda. Esse processo, são esses cuidados que a gente tem que ter com a rosa do deserto. E adubação também, a gente não precisa nem falar, né, da questão da adubação, a gente tem que fazer adubação sempre. O sol é muito importante também, a água, se você não tem sol direto, a iluminação, e o apartamento, o máximo de luz possível. E esses cuidados básicos a gente tem que ter. Então no vídeo de hoje foi basicamente isso, é simples, né? É um passo a passo aí para quem tá querendo saber quando iniciar a poda da sua rosa do deserto, a primeira poda, né? Então eu peço a vocês, pessoal, que deixem o like se gostarem do vídeo, ou dislike se não gostaram do vídeo, né? Não é obrigado a dar só o like. E se inscreva no canal para a gente estar trazendo mais vídeos, continuando esse trabalho que a gente ganha e vocês ganham com essas dicas aí que a gente sempre está trazendo aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu!